finalmente retornando nossas aulas. Não é da maneira como nós gostaríamos, bom seria que nós pudéssemos estar em sala de aula, podendo compartilhar ideias, olho no olho, cara a cara, mas infelizmente não está sendo possível. Por questão de saúde, o bom é que a gente continue mantendo distância, mas nós sabemos que a educação, o ensino não pode parar. Enquanto essa pandemia estiver ocorrendo, nós iremos estar aqui aprendendo por meio de videoaulas. O assunto da nossa aula de hoje, nós vamos recapitular, revisar o gênero textual, anúncio publicitário. Antes da gente falar exatamente sobre o gênero textual anúncio publicitário, nos convém falar um pouco sobre essa questão do que o que são os gêneros textuais e como nós definimos. Nós sabemos que nós estamos cercados o tempo todo de informação, de texto. Por exemplo, hoje nós vivemos na era digital. A gente quase praticamente não usa cartas, bilhetes, essas coisas assim. Mas a gente vive o tempo todo mandando mensagens de WhatsApp. Por exemplo, a mensagem de WhatsApp é um gênero textual. Seria aquilo que substituiu, na realidade, o bilhete. O bilhete que antigamente você utilizava muitas vezes para mandar um bilhete para a professora, para dizer que ia faltar aula, coisa e tal. Hoje nós não usamos mais o bilhete. Nós usamos as mensagens de texto, né? As mensagens de WhatsApp. Nós podemos também, você também provavelmente deve ter um videogame aí, e antes de ligar o videogame na sua casa, você abriu a caixa e junto com a caixa do seu videogame veio o que a gente chama de manual de instruções, né? E outro exemplo que a gente pode dar também é a questão da história em quadrinhos. Agora observe que esses três exemplos que eu citei, embora todos sejam textos, cada um tem uma função, tem uma forma como uma estrutura textual. E é justamente a função de cada texto, a estrutura que cada texto é montado, que difere cada texto. Por isso nós chamamos essa diferenciação de diversidade textual. Então cada texto tem o seu próprio gênero. Agora eu gostaria que você assistisse um pequeno vídeo mostrando exatamente o gênero textual que nós vamos estudar sobre ele hoje. Muito bem, perceberam? Vídeo interessante, né? Um texto publicitário mais criativo do que o outro. Agora nós vamos falar a respeito justamente das características, de algumas das características do gênero do texto publicitário. Que são elas, como a gente está vendo aí, o título, né? Todo texto publicitário tem que ter um título. Geralmente o texto publicitário também, ele vem anexado a ele uma imagem que ajuda a chamar a atenção, ajuda a prender a atenção daquela pessoa que
geralmente se quer atingir. Agora, outra palavra que você precisa também perceber é a palavra publicitário. Observe que essa palavra publicitário, ela deriva de uma palavra primitiva, a palavra público, né? Então, assim, logo pelo próprio nome do texto publicitário, se percebe que esse texto, ele é um texto que é feito para ser exposto para o maior número de pessoas possíveis, né? Vamos continuar aí falando sobre a questão das características do texto publicitário. Muito bem, vamos procurar entender melhor tanto as características quanto as funções do gênero textual anúncio publicitário. Como a gente falou anteriormente, são as características e a função de um texto que nos ajuda a classificar a que gênero ele pertence. Então vamos procurar observar ponto a ponto para ver se a gente compreende um pouco mais a respeito desse gênero textual. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter noção é de que o gênero textual anúncio publicitário, ele é um texto argumentativo. Ele precisa se utilizar de argumento. Até porque o anúncio publicitário é um gênero jornalístico que tem por finalidade convencer pessoas na escolha de um produto ou serviço, né? Então, meio que literalmente, esse texto, a função principal desse texto é vender algo. Seja um produto ou muitas vezes uma ideia. Então, não tem como vender alguma coisa sem se utilizar de argumentos. Então, assim, essa finalidade de vender um produto, né, de fazer com que as pessoas consumam uma ideia ou um produto, ela só é bem passada se o texto tiver clareza e objetividade. Então, assim, uma das características desse texto é justamente isso, ter clareza e ter objetividade. Outra característica interessante também desse texto é o fato dele se utilizar, ele procura sempre se utilizar de maneira muito inteligente da linguagem verbal à linguagem não verbal. Então você vai sempre ter um texto onde você vai ter um título chamativo, um título interessante, muitas vezes um título divertido, e você precisa também, junto a esse texto, ter também uma imagem que muitas vezes seja uma imagem impactante, uma imagem divertida, uma imagem que choque, mas uma imagem que chame a atenção muitas vezes do cliente dessa loja, dessa empresa ou dessa pessoa. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que assim, o anúncio publicitário ele tem várias características, mas não necessariamente todo anúncio tem que ter todas as características para ser um bom anúncio ou para vender bem um produto. Observe que nesse anúncio publicitário nós praticamente temos dois elementos, mas o fato de termos apenas dois elementos não faz com que esse anúncio não tenha o impacto, não cause o impacto que ele realmente pretende. Observe que nós temos aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, nós temos o título do texto, né, o título do anúncio, que é "Pare de desperdiçar vida, doe órgãos". E aí você tem, acima desse anúncio, aí 3 sacos de lixo, na realidade, que nos passam que imagem? Exatamente, a imagem de como se fosse órgãos que estão sendo jogados no lixo. Olha que anúncio publicitário impactante, né? Então, assim, não precisou dos outros elementos que daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Nem precisou desses outros elementos. Esses dois elementos foram suficientes para passar a ideia que, com certeza, esse anúncio quer passar para nós, que é o quê? A importância de doar órgãos. Na realidade, quem fez essa campanha publicitária está de parabéns. Então, aí você percebe nesse anúncio publicitário 2 elementos do anúncio publicitário, que é o título, né, que nós estamos vendo aí de vermelho, e no caso também nós temos a imagem, né, que a imagem é algo também fundamental para que o anúncio possa ter êxito no objetivo dele, que é vender o seu produto. Muito bem, outra característica também que geralmente os textos publicitários têm é o corpo do texto. Coisa que no anterior a gente viu que não tem o corpo do texto, tem apenas 2 elementos. Já nesse anúncio aqui, a gente vê um pouco mais de elemento. Nós temos o título aí, que vocês estão vendo em verde, nós temos embaixo, né, a informação também do anunciante, né, que é, no caso, o governo federal,
E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, no caso, para esse texto de azul que está aí. E aí é justamente o que a gente chama de corpo do texto. Ó. Aqui o anunciante desenvolveu melhor sua ideia, demonstrando um pouco mais sobre as qualidades e as vantagens do produto. Normalmente, o vocabulário é adequado ao público para o qual é destinado, contendo frases também atraentes. E é claro, a gente observa também que nesse texto faz-se necessário acrescentar um pouco mais de informação, até porque, como nós sabemos, o coronavírus, o Covid-19, ele é uma doença nova e que poucas pessoas têm informações sobre ela. Então, o anúncio também se utiliza disso. Além de vender a ideia de que nós devemos nos proteger, que nós devemos evitar e nos infectar com a doença, o anúncio acaba também se utilizando também de algumas informações para poder garantir que o público-alvo, no caso a população brasileira, tenha mais condições de se defender dessa doença. Então, alguns anúncios, como é o caso desse, também tem o que nós chamamos de corpo do texto. Agora, uma das características mais interessantes do anúncio publicitário é justamente a marca do produto, né? A gente tem aí alguns produtos sendo mostrados aí do seu lado esquerdo, do lado esquerdo da tela, que são produtos que têm uma marca tão forte que muitas vezes o produto é confundido com a marca. Por exemplo, você tem aí alguns produtos como, por exemplo, Bombril. As pessoas muitas vezes não chamam esponja de aço. Toda esponja de aço para a dona de casa muitas vezes é chamada de Bombril. Nós temos em cima aí a goma de mascar. Goma de mascar é o nome do produto, mas o chiclete é um produto que teve uma aceitação tão grande, tem uma marca tão forte, que todo mundo chama toda e qualquer goma de mascar de chiclete. Então esses produtos que estão aqui mostram muitas vezes o poder da escolha de uma marca. E é claro também que o que faz essa marca ter esse poder é muitas vezes a escolha também do slogan, que é o que nós vamos falar agora. Vamos ver alguns slogans para a gente poder perceber o quanto esses slogans são importantes. No caso Bombril, que também nós já citamos no outro slide, o slogan dele tem 1001 utilidades. Então, o que é o slogan? Justamente é uma frase de efeito, uma frase forte que muitas vezes serve para o comprador ou o cliente memorizar muitas vezes e ter uma ideia positiva a respeito da marca. Então, Bombril tem 1001 utilidades. O SBP, terrível contra os insetos. Então, observe que esse slogan do SBP muitas vezes faz com que ele tente se diferenciar dos demais inseticidas. Ou seja, o que a gente deduz ao ler esse texto é que todos os inseticidas matam os insetos, mas também fazem mal à saúde. E ele tenta se colocar por meio desses slogans que querem dizer que ele só faz mal ao inseto, não faz mal ao ser humano. Esse aí, com certeza, o próximo, todo mundo conhece e tenho certeza que muitas vezes vira até piada em alguns casos. Tomou o Doril, a dor sumiu, né? E no caso outro aí, o melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. Então observe que como é feito de maneira inteligente o jogo de palavras entre esses slogans. E por último que nós vamos ver aí amo muito tudo isso, que é o McDonald's, né? O slogan do McDonald's. Outra estratégia também é que os anúncios publicitários se utilizam também, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, é também o uso do verbo no modo imperativo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu vou falar de maneira pausada, colocar anúncio por anúncio, e você vai tentando, se quiser até dar pausa no vídeo, e vai tentando descobrir qual é o verbo, qual é a apelação, né, vamos dizer assim, que o anúncio faz por meio do modo imperativo. Vamos ao primeiro. Nós temos aí, não deixe a dengue estragar o seu verão. Onde é que está o modo imperativo? Justamente no início da frase, ó, não deixe. Né? Então está fazendo aí um apelo, está fazendo aí um pedido, que você pode interpretar até quase como uma ordem. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Vamos ao próximo exemplo. Aproveite a lei seca e comemore bebendo todas com seu pai, né? Então ele faz uma brincadeira aí com essa coisa da lei seca, que a água está liberada, né? Aí para poder fazer essa brincadeira, ele também se utiliza de dois verbos no modo imperativo. Você descobriu qual é? Muito bem. Aproveite e
comemore, né? Tem dois verbos aí no caso, no modo imperativo. Vamos à próxima. Aí a próxima é do Guaraná Antártica, né? Tá na pegada? Se liga, tome essa atitude, né? Tome essa atitude. Outra coisa interessante também, que a gente consegue perceber também nos anúncios publicitários, é muitas vezes o uso do duplo sentido, né? Nós estamos falando aqui de imperativo, né? O verbo no modo imperativo, que no caso aí nesse anunciante nós vemos dois, é o se liga e tome, mas a gente também tem aí tome essa atitude, tome essa atitude. Então esse tome essa atitude está no duplo sentido, o sentido de tomar uma atitude, de consumir o refrigerante, mas geralmente quem toma atitude é uma atitude, se procura tomar atitudes positivas. Então, o anúncio publicitário aí procura dar essa ideia de positividade também. Então, tem esse duplo sentido nessa frase, né? Antes de encerrar nossa aula, eu gostaria de propor um desafio interativo para você. Antes de sair de férias, você recebeu um livro para ler durante esse período de quarentena. O que eu estou sugerindo que você faça? Como nós já aprendemos o que é anúncio publicitário, para mostrar que você entendeu os elementos do anúncio publicitário, a importância desse gênero textual, eu vou fazer a seguinte proposta. Você vai criar um anúncio publicitário falando sobre o livro que você leu, tentando, digamos assim, vender esse livro para os seus colegas. O que você vai fazer? Você vai fazer esse anúncio publicitário, se quiser fazer um cartaz, faça um cartaz, se quiser fazer, não sei, pode fazer também uma peça digital também, e você depois vai apresentar por meio de vídeo para o restante da turma. Então faça isso, você vai produzir um pequeno vídeo, um pequeno anúncio publicitário em vídeo, e vai tentar, entre aspas, é claro, vender o seu livro para a turma, tá certo? Nós vamos aguardar esse seu material.